Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Aqueles que são práticos acharam, bom, isso aí não se discute, né? Já sabem, né? Aqueles, né? A gente faz isso para facilitar para aqueles que têm mais dificuldade, né? E agradecemos a Deus pelo dia que nos deste, pela presença de nós aqui que Ele nos trouxe, e agradecer Ele pelo frio também. Quando é calor devemos agradecer. Tudo que Deus faz, Deus é bom. E o que não fazer também, Deus é bom. E vamos orar então. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais este momento que tu nos está concedendo agora, e a presença de cada um aqui junto de nós. Pedimos a ti, tu sabes, de ver vindo alguém a caminho, vindo, tu nos abençoa nisso. Pedimos a ti sobre eles. Pedimos em favor daqueles que estão trabalhando, inclusive a Macácia e o serviço lá, junto lá com as pessoas lá do centro de saúde. Pedimos em favor também da família deles também, do irmão Paulo, e a saúde dele também, essa tosse, e todos nós também, a saúde de cada um de nós. E agradecemos pela vida em Cristo Jesus, pela salvação eterna. Pedimos em favor do hino que vamos cantar, e depois estuda a tua palavra, a mensagem. Pedimos em favor da família de nossos filhos, todas nossas famílias paternas que estão neste momento, e os irmãos em Cristo, as igrejas, tudo que estão espalhados sobre a face da terra. Em nome de Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Monanel, muito obrigado. Eu olhando assim, pus a mão assim, foi, mas a lâmpada, sabe que estou com meus olhos tortos? Pensei no ar nos olhos, que viram para cá. Aí eu olhei e vi as duas. Essa aí é boa para ler, reparei algo que foi de cara, foi essa luz. Sempre ela aqui, né? Então vamos louvar ao Senhor. Ontem? Então, falta nada. Você não vira a luz aí? Ontem, essa é não. Ontem eu vi a vista de vocês aí. Não deve trocar, isso aqui, ó. 281, Dó maior. 281, 281. Achei a fonte carmesim.
Si bemol maior, pode colocar a saída. Fazendo o favor. Aí. Qual é o Sol maior aí? Eu acho que é o Sol maior. Não é não. Só não é não sei lá. Acho que é o E, né? Não é não. Eu acho que é o Lá maior. Ah, sim. Então eu vou tirar do lado. Então tirou o B. Não. É o Lá maior. Passou aqui para mim, né? Aqui é assim que é bom. É Dó maior, pode tirar.
Amém. Esse hino, quando chega lá, você vai fazendo assim, ó, vai descendo, trem, você começa no dó, vai terminar no dó lá embaixo, aí volta aqui em cima. Então, na última aqui, eu apavorei um pouco aí, e cansa, né, de cantar, esforçar também, né, falta fôlego. Então vamos, eu orei em favor daqueles que Deus sabe, aqueles que estão vindo. E daí aqueles que não vêm, não estão trabalhando. Então na hora que eu orei, a Rosinha e o João Aristide estava vindo. Então, já oramos. Agora vamos levar nossos pedidos a Deus em oração. Novamente, o pedido do irmão Antônio, pedido do Carlão, a Mandelina está com dor no braço. Interessante, fomos lá aquele dia, estava frio. Falei, vamos. Aí chegamos lá fora, o Zé falou, ela não queria. Aí o Zé falou, a mãe está deitada, tá esqueci frio. Aí o outro, o irmão dele ia embora, também tá. Aí a tia falou, não, entra. Pega o evangelho para nós e entra. Pensa que a Adelina ficou deitada? Nunca. Levantou por disposição e falou, não, fica aí. Falei, deixa ela ficar. Veio, sentou e ficou até o final. Ela gosta, eles gostam muito. E mais alguém tem um pedido? Deus abençoe minha filha, só para viajar para cá, e Deus está em paz. Pedido da mãe Maria. Peço todos Deus, pela saúde do Antônio e do Pedro. Pedido da irmã. Mas nossa família também, nossos vizinhos lá também, o acidente está passando dificuldade lá. Pedido do irmão João Aristide, a família. Irmão Luciano Major, queria falar que vinha hoje, né? Até agora não chegou, acho que não tem. Peço também oração por mim, pelos meus filhos, netos, bisnetos, e a igreja em geral. Nossa família toda. Nossa família. Irmão Daniel, faça a oração e ore em meu favor também, que Deus colocar no seu coração. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas
muitas faltas diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia para conosco, especialmente de enviar o Seu Filho para sofrer o castigo merecido nosso, que Ele sofreu em nosso lugar. Te agradecemos que na Tua bondade nos sustenta e nos provê o que precisamos cada dia. E viemos apresentar ao Senhor esses pedidos que foram feitos, tantos pedidos quanto o agradecimento. Tu és conhecedor dos nossos corações. Se algum outro pedido não foi mencionado, mas Tu és conhecedor. Pedimos-te saúde para aqueles que estão necessitando, entendimento para cada um de nós, sabedoria em usarmos o que o Senhor tem nos deixado conosco, entregado em nossas mãos. Amém. Pedimos em favor do pastor, não somente aqui, mas em toda a sua vida, Amém. Seu ministério. Amém. E sua família. Que o Senhor, na Tua bondade, nos socorra de acordo com a Tua boa vontade. Em nome de Jesus, que rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Esse irmão, eu já marquei na luz, é um estudo um pouco complicado, mas vamos começar em Jeremias, capítulo 1. Se der, depois eu creio que der, e daí volta a continuar no versículo 2. Vamos examinar o versículo 1 de Jeremias, capítulo 5. Aí depois nós vamos lá em Gênesis, capítulo 18. Os pecados e perversidades de Judá. Veja o que o Senhor Deus disse para Jeremias. Que tarefa dura que deu para Jeremias. Falou para Jeremias assim: olhe bem, dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, e informai-vos e buscai pelas suas praças a ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Então, o profeta Jeremias, ele foi enviado pelo Senhor para procurar, é a mesma coisa que procurar uma agulha, aqui no caso, aqui no paeiro, né? Se há um justo em Jerusalém, na esperança de achar que se achasse um justo, para evitasse a destruição que Deus ia trazer para aquela cidade. Os irmãos, isso faz-nos nos lembrar também que quando Deus disse para Noé, né, que Noé preparasse a arca, e Noé era para pregar para o povo, alertar o povo, que o povo vivia só em pecado. Diz a Bíblia que casava, dava em casamento, né? O filho casa, depois ele dá os filhos dele em casamento e por aí vai. Mas de Deus ninguém queria nem saber. E ninguém aceitou. Aí foi até quando Deus falou para Noé e a família dele que entrasse na arca e ia fechar as portas. Porque uma hora Deus fecha as portas. Então nós vemos aqui que o Jeremias sai pelas ruas da cidade fazendo uma pesquisa
né? Fazendo uma pesquisa, ver se achasse alguém justo, observava, ficava observando as pessoas. Isso não foi num dia, numa hora, não. A gente não sabe, não entra em detalhes, né? Só fala isso, que ele ficava para ver se ele encontrasse, ele observava alguém. Olha, às vezes encontrava alguém que na praça, nas ruas, alguém que pratique, que pratique a justiça, ou que busca a verdade. Então, Isaías fez isso. A busca por um justo aqui mostra a misericórdia de Deus, que se manifesta mesmo em meio à punição. Então ele disse: se houver um justo, ele falou, há possibilidade de Deus perdoar. Irmãos, onde tem um justo, um cristão hoje, numa casa, a casa ela é abençoada por causa daquele justo. Justo quer dizer, não é que justo que não peca, justo porque tem a justiça de Cristo, porque é um cristão. Porque lembra que o apóstolo Paulo disse: se a mulher ela é santa, quer dizer que ela é crente, o marido é santificado nela. Vice-versa. Numa propriedade, numa empresa, numa firma, se tem um cristão lá, ele é justo, Deus abençoa, protege. Então, no caso aqui, Deus perdoa por amor a esse justo. Ele não castiga tudo por causa daquele justo. Não será destruída a cidade. Isso então nos fez a lembrar, principalmente eu, em Gênesis capítulo 18, versículo 23. Agora, os antigos aqui conhecem a passagem, mas alguns, não sei se todos lembram dessa passagem. Quando Abraão pergunta para Deus, né, se destruirá também o justo com o ímpio. Abraão pergunta. Então vou lendo aqui Gênesis 18, do 23 a 33, lendo e explicando. Olha bem, o versículo 23 de Gênesis, capítulo 18, todos acharam, né? Capítulo 18. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirá também o justo com o ímpio? Abraão perguntou para Deus. Olha que como que era um homem pecador conversar com Deus. Então, certamente, ninguém escaparia da destruição maciça destinada para aquelas cidades, que fez-nos a lembrar de Noé também na sua arca. Logo, Abraão clama em favor do justo, que porventura habita em tais cidades. Então, ele clama com Deus. Há séries de perguntas e respostas que se segue aqui. Isto serve para demonstrar, além de qualquer dúvida, a justiça e o castigo de Deus. Abraão está pensando em quem? Ló. Tinha Ló, ele sabia. Então ele conversando com Deus. Versículo 24. Aí Abraão pergunta: se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Preste bem atenção. Então nós encontramos aqui nessa descrição ou quão importantes são os justos. Então nós devemos, irmãos, nos importar, nos valorizar, aumentar a nossa fé, de ter um propósito, de amar mais a Deus, quanto que Deus nos ama, quanto que é importante um justo na face da terra. Porque o justo, ele vai pregar a justiça.
Então, como se envolve na situação geral das coisas? Então Deus responde agora, versículo 25: longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? O juiz de toda a terra, não é juiz só humano, que é uma comarca, uma cidade, uma comarca. E aqui é o juiz de toda a terra, Abraão conversando com o juiz do universo, que é Deus. Então, irmãos, por isso que nós podemos ter certeza que este juiz da terra, ele fará o correto. O Senhor é este juiz. Versículo 26: então disse ao Senhor, aí Abraão falando, o Senhor disse ao Senhor falando: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. Então Deus disse para Abraão: eu não vou destruir essa cidade se tem 50 justos, por amor de 50. Então encontramos aqui também a humildade do grande patriarca, esse Abraão, vendo como ele fala com o Senhor, irmãos. 27: e respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi, Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Ele humilhou, ainda que eu não sou como um verme, sou pó, sou em cinza. Se porventura de 50 justos, 28, faltarem 5, ele pergunta, faltarem 5, está descendo, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? Ele disse, Deus lhe respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45 justos. Então Deus foi falando. Versículo 29: e continuou, quer dizer que Abraão, ainda a falar-lhe, e disse: se porventura se acharem ali 40, e diz, o Senhor responde: não o farei por amor dos 40. Vem descendo. 30, disse mais, Abraão, ele é insistente: ora, não se ire, agora já mudou agora, não se ire, se eu ainda falar. Se porventura se acharem 30, Deus responde: não farei se achar ali 30. Nós vamos. Então pode-se dizer que o Senhor deleita, irmão. Ele tem prazer, ele sente prazer no cristão, que é humilde e obediente a Ele e a sua palavra, como Abraão. O Senhor sente prazer que nós clamamos a Ele, pedimos a Ele e oramos a Ele. Ao 31, ele disse, agora Abraão de novo: eis que agora me atrevi, já li, agora, ele disse, Abraão: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura acharem ali 20. Deus responde, ele disse, Deus, não a destruirei por amor dos 20. Então a misericórdia de Deus é evidente, irmãos, é que é muito clara, ela não tem fim, como disse Lamentações de Jeremias, no seu desejo de poupar a maioria pecadora em favor de apenas 10 justos.
menos de 10 poderia ser evidentemente salvo, como acontece em caso de punição especial infligida sobre cidades e nações. Indivíduos justos eram às vezes separados para a preservação da vida. Agora o 32, disse mais Abraão, falando: ora, não se ire o Senhor, ó Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse, Deus respondeu: não a destruirei por amor dos 10. Então estamos aqui testemunhando a verdadeira intercessão de um cristão justo por amor aos outros. 33. Agora, e retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Irmãos, enquanto o Senhor até agora satisfez as petições e clamor de Abraão, Abraão vai pelo seu caminho, ele volta. Deus não para até quando Abraão pare com sua petição. Abraão parou primeiro, deixou de pedir, e depois Deus deixou de dar. Faz nós a lembrar em Tiago capítulo 3, versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Abraão está pedindo mal. Eu pus isso aqui só para a gente lembrar que, para gastar de vossos deleites. Aí falando nós hoje, Tiago está falando, às vezes a gente ora a Deus, pede a Deus, mas e não recebem, porque pede mal, para gastar em vossos deleites, vossos prazeres. Assim como Abraão intercedeu por Sodoma, Jesus Cristo, Filho de Deus, intercede continuamente por nós diante de Deus. Ele é um advogado, ele é o nosso advogado. Só que a intercessão de Cristo é superior à de Abraão, pois Cristo, ele é o mediador entre Deus, o mediador perfeito entre Deus e a humanidade, e o homem, tendo pago o preço pelos pecados do homem, da humanidade. Agora volta em Jeremias 5, versículo 2. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Olha, para você ter cuidado, irmãos. Falando, ainda que diga, vive o Senhor, paz do Senhor. Mais coisa que fala, nosso Senhor e tal. Mas precisa falar o nome de Deus com sinceridade, não jurar, porque pode jurar falsamente. Jurar falsamente, irmão, destaca a hipocrisia religiosa do povo. A hipocrisia do povo, hipócrita quer dizer fingido. Muitos estão fingindo ser cristãos, ser servo de Deus, e não é. E é o que não falta. A Deus ninguém engana. Engana o homem, engana nós, mas a Deus ninguém engana. Fora do pequeno rebanho de Jeremias, parece não ter tido quase ninguém com o profeta. Sempre está a minoria. Jesus teve a minoria. Aquela multidão, tudo que acompanhava Jesus, que nós observamos muito isso, mas cada um, ele estava interessado pela cura, pelo pão, pela comida, por outras coisas, mas não interessado na cura da alma, da salvação. Seja Jerusalém, seja sacerdote, nem profeta,
que pratica justiça, que procura a verdade, não será destruída. Mas Jerusalém estava tão longe de Deus, e muitos poucos que haviam, pelo menos que considerava isso. Irmãos, numa cidade pode ter muito, mas poucos que estão seguindo a Cristo. Poucos que são discípulos de Jesus, que levam uma vida de acordo com a vontade de Deus, que procuram seguir a Cristo, que não confia em si mesmo, nas suas obras para a salvação. Esse grupo é pequeno. Pode ter algum fora de nós aqui, mas é difícil de achar. E além de Jeremias e o seu pequeno rebanho, não havia nem sequer um homem que pudesse confiar, que procurasse os caminhos do Senhor com sinceridade. Que acusação séria é essa? Que isso não esteja acontecendo conosco. E ainda que diga, o versículo 2 novamente: vive o Senhor, de certo, falsamente jura. Irmão Paulo, que lê na tua aí, está Isaías já? Jeremias, aliás, o versículo 2 do capítulo 5, eu não reparei na minha lá. Embora dizem, tão certo como vive o Senhor, certamente jureis falsos. Jureis falsos. Tão certos que vive o Senhor. Falando uma coisa, usando o nome do Senhor, jurando, mas jurando falso. Obrigado, irmão Paulo. Então a palavra jura são falsas aqui. Significa adorar sem sinceridade. Quantos que adoram, mas não são sinceros? Muitos adoram a Deus e o nosso Cristo Jesus, nosso Salvador, por obrigação. Ninguém deve vir aqui adorar o Senhor por obrigação. Eu sou obrigado, eu tenho minha obrigação. É um dever, quer dizer, um pouco leve. Porque Deus, Ele merece tudo que de bom, de toda a nossa adoração, de todo o nosso amor. É Ele que nos dá tudo, Ele que nos criou. Então, o seu culto deles, falando, era falso, pois eles associavam a ídolos com o Senhor, pois isto não combina, luz e trevas, não deve associar. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor e mais os ídolos. Não. Aí no 3 ele fala: ó Senhor, porventura não atenta os teus olhos para a verdade? Jeremias clamando: feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção, endurecer as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Olha que coração duro. E vocês acham que isso não está acontecendo hoje? Está a imagem de um povo que endureceu as suas faces, endurece o rosto, faz cara feia, coração fechado, mais que uma rocha dura, reflete uma teimosia profundamente enraizada, que não é fácil, é só por Deus, e Deus não obriga ninguém. Jesus não obriga ninguém a segui-los, que chegou a ponto que desafiava os esforços dos profeta de Deus, querer trazer eles. O Jeremias queria trazer eles o arrependimento, e eles desafiavam. Hoje a pessoa são até educados, tem uma boa parte, respeita, mas quando a pessoa não é muito amigo, que não considera muito, não respeita quando a gente fala, não. Eles não olhavam com bons olhos para a verdade que Jeremias pregava, não olhavam.
tinha abandonado a verdade e não receberia a correção. Quantos hoje, irmão? Quantos hoje do nosso meio que estava conosco e não estão mais? É só por Deus. É só por Deus. Os irmãos, esse dia conversando, cara, eu falei para minha mulher assim, minha velha, ninguém convence ninguém, é só o Espírito Santo. Eu vou citar o nome que eu falei aqui, vocês me desculpem, porque vocês vão concordar comigo. Se fosse assim, o irmão, eu não vou falar o nome, tem irmãos aqui que não conseguem trazer o filho, não conseguem trazer, porque não consegue, não existe isso. Ele deseja, pode pregar. Outro irmão não consegue trazer a esposa, crente, não consegue. É só Deus, e Deus não obriga. Ninguém vai obrigar a trazer a pessoa para vir. Vai pegar a pessoa, chamar a pessoa à força. Vamos para a igreja, não. Deve convidar, com amor. Feliz aquele que os filhos, famílias, segue tudo junto, tudo puxa para o mesmo Cristo, o mesmo Deus. Versículo 4. E eu, porém, disse, Jeremias, deveras estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. São pobres, mas não é pobre financeiro, pobre de espírito. E ele falou, são loucos. É uma loucura isso. Mas para nós, no que nós conhecemos, parece que é fácil. Nós também fomos duros. Nós fomos rebeldes. Então a gente hoje estranha quem está na nossa frente, com quem a gente está trabalhando, falando. Pois não sabe o caminho do Senhor. Não sabem. Sabe o caminho do Senhor, está seguindo, mas de outra maneira, de outro ensino. Ensino por obras, ensina que deve ser bom, ensina que deve ser direito, ensina que deve passar por um batismo, ensina que tem que fazer parte da igreja, ensina que tem que perseverar até o fim na igreja. É bom perseverar até o fim na igreja, mas isso não basta. Isso não basta. Dizer que a igreja que vai salvar, se não perseverar, não tem salvação. Não existe isso. Ele tem que perseverar em Deus. E quem está em Deus, ele vai querer perseverar no rebanho. Por isso que a gente chega a desconfiar, mas desconfiar é uma coisa, mas não pode estar comentando, porque aí é pecado. Você pensa muitas coisas, imagina, mas não pode estar falando, tocando trombeta, como eu disse. Tal situação era tão grande a ignorância do povo sobre os caminhos e o juízo de Deus. Ele ignorava, grande a ignorância do povo sobre a salvação, a libertação de Deus, que liberta das trevas, do pecado, da condenação, que não se importava quando chegar, pode vir, tudo vai para o mesmo lugar. Não existe céu. Outros falam, não existe inferno. Tem gente de toda a crença. Então, a vida tem que aproveitar aqui. Aproveitar quando está vivo. Perde quem morre. Se não deixar aqui, não. E depois falei esse dia, depois que morrer, cair lá, aí vai lembrar. As palavras, por certo, estas são pobres, refere-se a Jeremias, que era muito pobre, talvez, não sei se no sentido espiritual, enquanto muitos ricos no sentido material. Eu falo, vem esse um falar para nós, que nem eu já escutei gente falar, Bíblia, crente é para pobre, andar com Bíblia, igreja é para pobre. Gente falar isso para mim, para pobre. Você não vê os ricos aí? E citou teus nomes. Quanto a isto, não refere-se também à igreja de hoje, estão tão
modernizada, como no tempo de Jeremias. Nós devemos seguir o modelo que a Bíblia, que os discípulos disse, que os apóstolos e que Jesus disse. Seguir o modelo deles. Nós devemos ser imitadores de Cristo, não imitadores de outras igrejas. Mudar o costume das igrejas. Começa pela música, irmãos. Começa pela pregação. Outra você vai embora. Tanta coisa que tem. Judá estava à beira do colapso devido à influência e à justiça social. Assim não vigiava. A igreja vai também nesse caminho, se não vigiar. Enquanto nós, e quando não tiver nós, que tiver outros, nós não sabemos. Quantos morreram na igreja? Já velhos morreram? Quantos? Mais de 10, né? Minha velha sabe, ela conta tudo. Então, os irmãos, é assim, os fiéis, e está um pouco ainda. 5. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor. Jeremias falando, o juízo do seu Deus. Mas estes juntamente quebraram o jugo e romperam as ataduras. O jugo aqui e as ataduras se referem às escrituras sagradas, à Bíblia. Acha que é um jugo pesado. Jeremias, enviado por Deus, busca desesperadamente encontrar justiça e retidão em Jerusalém. Ele buscava e não achava. Os irmãos, não é fácil. Deus instrui Jeremias a procurar, mesmo que seja apenas uma pessoa justa, e ele perdoaria a cidade. Sabe que se fazer isso hoje, mano, se ir assim como um detetive secreto, que é você ficar só observando. Os irmãos sabem disso, porque os irmãos andam bastante, eles vão trabalhar, ficar só observando e não fazem isso observando. Acha? É difícil, né? Não sei. Que no caso aqui, não para Jeremias, né? Após não encontrar justiça entre o povo, Jeremias decide se dirigir aos grandes em status. Aí vou mudar. Os pobres não querem nada, então vou procurar dos grandes, esperando que eles, com o seu conhecimento, porque o que é estudado, os grandes, então eles têm um jeito, eles têm mais conhecimento da vida, do poder aquisitivo. Alguém estudar nessas coisas materiais, numa posição que pudesse demonstrar fidelidade a Deus. Ele procurava, aí quem sabe eu vou achar alguém que fiel a Deus. Estes grandes rejeitaram a lei de Deus como uma autoridade vinculada a eles, como o cristianismo corrupto faz hoje em dia. O cristianismo corrupto, tem muitos. Revela a desilusão, fica desiludido. Ele revela a desilusão de Jeremias ao constatar que mesmo a elite, que deveria ser exemplo de obediência, se rebelou contra ele. Falou, deveria servir de um exemplo, dar um exemplo de obediência. Jeremias estava sozinho, ele não tinha uma equipe com ele. O único que andou com Jesus, ele andava com a multidão, e tinha os discípulos. E quando Jesus com os discípulos, ele olha para Pedro e falou, tu és Pedro, quer dizer, tu és um cascalho, uma pedrinha.
no meio. Sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Pronto. Esse dia me mandaram bastante estudo para mim, pode usar. Tudo que fundou a igreja. Eu vou ficar quieto, não vou, né, arrumar problema. Mas pessoa do grupo nosso, que é longe. Então, tal lugar, um pastor fundou a igreja. Tal lugar, um missionário. Então, não é fundar a igreja, organizar a igreja. Por que nós sabemos isso? Nós tivemos um professor bíblico, irmãos. Muitas coisas aprendemos. Tem muita diferença. Vai organizar no que está fundado. Que quem é que fundou a igreja? Foi Jesus. Ele foi o único que fundou, fundamento. Ele é a pedra angular, a pedra da esquina da igreja. E o resto tudo pedra. Então, são pedrinhas, cascalho, como eu disse para Pedro. Agora, vocês, por isso, um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumam, multiplicaram-se as suas apostasias. Amém? Porque a hora falta 2 minutos, passa que nem vê. Que Deus abençoe. Então diz Deus permitir, continua. Não sei, Deus é que sabe. Então vamos agradecer a Deus por mais este momento e vamos louvar o Senhor. Era para pedir um Daniel citar uma poesia, esqueci. Se tiver algum jeito, pode citar aí. Depois nós cantamos o hino. Se alguém já falou para mim, vai, irmão Daniel, citar poesia, chama ele. Eu esqueço. Peça aí no público e fala. Eu só esqueço muitas coisas, essas coisas. Então vamos preparar os hinos. E aí o irmão Daniel cita a poesia antes. O dia das mães mesmo, falar comigo, né? Não dá para citar sua poesia, fala com nós, projeto. Ninguém vai pedir nada. Afinal, não sei se cantamos esse dia, o 301, cantamos em Jesus confiar, crer, observar. Então, E o convite, sabe? 221. qual? 221. 200? 220. Ele é alto, mas ele é só maior. Tá, do jeito que o Daniel, vem aqui na frente, aqui, ó. Senta aqui que pega o microfone. Senta aqui, aí ele pega a sua foto. Grande verdade. Jesus veio do céu para trazer salvação, mas ele foi rejeitado por quem tinha religião, falando sempre em doutrina e sem Deus no coração. Alguém quer justificar observando mandamentos, quer por obras e batismo, outros pelo sacramento. Como pode ser cristão sem um novo nascimento? De graça que somos salvos, embora não merecemos. Não é pelas nossas preces
nem por obras que fazemos. É grande favor de Deus tudo o que recebemos. Eis a palavra final. Amigo, aceite a verdade. Porque o viver é Cristo, porque o viver é Cristo, só nos traz felicidade. Viver no reino de luz para toda a eternidade. Amém. Desculpa, Dani, eu nem perguntar para você, a gente atrapalhava de tocar junto. Vocês ficavam vizinhos. Dá para olhar, não, Paulo? Então, olha, por favor. Senhor, nosso Deus, mais uma vez estamos aqui para agradecer por mais um culto que está terminando, pelo dia de hoje. Já pedimos também, colocamos nas suas mãos a nossa vida, o nosso futuro, essa semana que está se iniciando, uma semana de trabalho, cada um no seu lugar, que possa nos abençoar, possamos dar sempre um bom testemunho, e esse seja o principal pensamento nosso, glorificar. Em nome do Senhor Jesus,
Agradecemos, né, por ter feito de nós, por nossa família, e pelo pastor, pela direção, mais uma vez, agradecemos, né, pela sabedoria que tem dado a ele, por tudo que tem feito por ele e sua família. Agradecemos também, de uma forma especial, pela salvação que nós temos em Jesus Cristo, né, por estarmos aqui como filhos, né, com esse privilégio de saber que temos um Pai Todo-Poderoso que nos pode fazer todas as coisas, aquilo que necessitamos, colocando nas suas mãos. Né? E tudo isso nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.